só alertando que este feriado não é cristão. Ah, mas não é cristão. É um feriado religioso, tá? E vamos então adorar a Deus nesta manhã com este culto em espírito e em verdade. Senhor nosso Deus, eterno, maravilhoso, Deus todo-poderoso, Deus que tem controle de absolutamente tudo. Às vezes a gente acha, que está largado. Deus tem controle. E no momento preciso, no momento exato, todos nós vamos ver as mãos de Deus em todos os lugares. Até naqueles lugares que a gente achava que Deus nem estava tomando conhecimento. Nós te engrandecemos, Senhor, e declaramos aqui que reconhecemos que o Senhor sabe tudo, pode tudo, conhece tudo, está em todos os lugares e tem todo e absoluto poder sobre todas as pessoas e sobre todos os eventos do universo. Graças nós te damos. Buscamos o teu perdão, a tua compaixão, a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor, por bondade, fale conosco e nos aceite nesta manhã como adoradores do Senhor. Dá-nos a graça de, como igreja, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos da mentira e fala conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por todos nós, no santo nome daquele a quem aguardamos, Cristo Jesus. Amém. Bom dia para você que está chegando agora, se você me permite, eu quero indicar um filme para você assistir. Não é cristão, mas é que a gente sabe. Eu não vou me estender. O nome do filme é Artigo 370. Não fala do Brasil, não fala da América. É um filme que se passa e fala da Índia, da Caxemira. Por que eu estou indicando esse filme para você? Você sabe o que é terrorismo? Sabe? Desculpa. Eu acho que você não sabe. E você vai ficar sabendo assistindo esse filme. Você vai entender exatamente o que é terrorismo. Então, antes de você apoiar ou criticar qualquer coisa, a gente precisa entender sobre terrorismo. O que é isso? Então, assista a esse filme que você vai falar, eu nunca tinha pensado nisso, ou já tinha pensado nisso. Artigo 370. No YouTube, aí se assiste esse filme. É bom. Não é um filme
cristão, não tem nada, não tem nada a ver. Mas é para você entender as coisas, para você compreender, viu? E aí você pensa nas coisas que acontecem aqui no Brasil. Você, com a sua capacidade de pensar, né? Você vai relacionar essas milícias, esses partidos criminosos. Você vê que nós estamos vivendo... Bom, eu não quero falar. Vai lá, assiste o filme. Artigo 370. É muitíssimo interessante. E hoje, irmãos e irmãs em Cristo, a gente vai falar sobre ambições egoístas e relacionar isso com o mundo espiritual, com as coisas do Espírito. Cadeira está estalando aqui. Na política, nos negócios, esses cursos que tem por aí, né? Esses influenciadores que, olha, sinceramente, viu? Né? Eles ensinam as pessoas a serem ambiciosas. Quem não é ambicioso não conquista nada, não tem nada, não chega a lugar nenhum. A gente vê isso. E vamos ver agora no segundo semestre, nas cidades, né? Em função dos processos eleitorais, nas manobras lá no Legislativo, Câmara dos Vereadores, deputados, enfim, a gente vê bem esse negócio de ambição, né? Nas negociações comerciais, que são verdadeiras competições. Todo mundo quer ter vantagem sobre o outro. E quem não tem vantagem é taxado de bobo, sonhador e vai por aí afora. Isso faz parte do mundo. Sempre fez. Você vê muito disso que eu estou falando aqui neste filme que eu indiquei para você assistir. O problema é quando essas coisas todas começam a aparecer no contexto espiritual, onde as pessoas, também motivadas por poder, procuram oportunidade de subirem, né? Alcançar a posição honrosa, título, e vai por aí afora, né? O que nós cristãos precisamos entender é que as ambições egoístas são contrárias a todo o princípio que deve governar o serviço espiritual. Não há como a gente relacionar verdadeiramente as ambições que preponderam neste mundo com o mundo espiritual, com o cristianismo. Não há como. Então a gente precisa, nós como cristãos desses últimos dias,
Precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Mas muito claro. A maioria das pessoas tem uma visão distorcida, quer dizer, não tem uma visão clara de quem é Deus. Deus como é que eu diria aqui? Eu estou com a passagem bíblica aqui, mas não estou... Deus diz exatamente quem Ele é. Se a gente tem uma visão distorcida de Deus, é porque a gente quer ter, porque ela é conveniente. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Está lá em Isaías 42, 8. Quando qualquer criatura, e aí a gente está se referindo especificamente ao ser humano, né? Toma para si aquilo que pertence a Deus, esta criatura, este ser humano, ele assume a posição de um ídolo. E todo ídolo é condenado pelo Criador. Deus condena qualquer tipo de idolatria. Ser humano nenhum tem o direito de receber a honra, a glória, a adoração, a atenção, o amor que é destinado exclusivamente para Deus. Efésios capítulo 3, versículo 21. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E aí a Bíblia nos incentiva a dizer amém. Né? Está no texto, amém. Efésios 3, 21. E quando a gente diz amém, quer dizer que a gente concorda. A gente sempre, o ser humano tem o desejo de dominar sobre os outros. Sempre o ser humano quer dominar. Mas não é só o ser humano, né? A criação, em geral, porque a criação é corrompida pelo pecado. E isto de dominar sobre os outros não caracteriza, não relaciona absolutamente nada, né, ao servo nosso Senhor Jesus. O servo não domina, o servo é dominado. Ninguém quer ser dominado. Quem é que quer ser dominado? Ninguém. As pessoas, não, porque não. Mas Jesus, né, ensina, ele ensina isso, ele diz assim: vocês sabem que os governadores dos povos, eu estou usando as minhas palavras, os que dominam, os maiorais, exercem autoridade.
Está lá em Mateus, capítulo 20, versículos 25 e 28. Jesus, ele sempre condenou o uso de títulos de exaltação, né? Tem gente que gosta de ser chamado. Oh, meu Deus! Eu vou usar um exemplo aqui assim, bobo. Me veio na cabeça agora, eu não estou fazendo nenhum tipo de... né? O rei do queijo, por exemplo, o ser humano gosta disso. Não tem? Mas isso, colocando de lado, apartando o lado comercial, né, levando para o lado espiritual, e é isso que nós estamos falando, as coisas carnais querendo adentrar ao mundo espiritual, e infelizmente entra mesmo, isso é condenado. O rei do suco, o rei da música, o não sei o quê, as pessoas querem. Elas querem usurpar aquilo que é do nosso Senhor. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é tudo. Outras pessoas têm uma opinião incorreta de si mesmo ou de si mesma. Quando a gente olha de maneira errada para Deus, porque você olha para Deus, não olha? A gente vai olhar de maneira errada também para outro ser humano, para o ser humano com quem a gente, para os seres humanos com quem a gente se relaciona. E quando a gente tem uma visão errada de Deus, a gente passa a ter a visão errada das pessoas com quem a gente se relaciona e a gente passa a ter uma visão incorreta de Deus. Por causa disso que surge essa autoexaltação. Porque é uma visão errada. Nosso Senhor Jesus Cristo não deixa espaço. Isso é coisa que o homem faz. Jesus não deixa espaço para autoexaltação. Não permite isso. Se você abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 17, versículo 10, deixa eu botar o meu óculos aqui, porque depois que a gente passa dos 35, fica mais difícil. Lucas, está aqui, Lucas 17, 10. Convidando você para abrir a sua Bíblia aí também. 17, 10, 17, 10. Assim também vós, depois de haver desfeito tudo que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis,
porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O que quer dizer isso, né? Que nós somos inimigos de qualquer honra especial. Você vê que, às vezes, eu falo determinadas coisas aqui e é uma pena. As pessoas não entendem, levam, às vezes, né, para o lado pessoal, para o lado familiar. Mas é bíblico, gente. É bíblico. Está na Bíblia, então é para a gente seguir. Seguir o nosso Senhor é seguir aquilo que a Bíblia diz. Se a gente fizer tudo, mas e olha, qual de nós que faz tudo aquilo que nos é ordenado pelo Senhor, não por outras pessoas, não é isso. Porque para fazer tudo aquilo que é ordenado pelo Senhor, nós vamos ser exatamente igual a Cristo. Aquele que não pecou, aquele que não errou, aquele que foi o Cordeiro Santo de Deus. E nenhum de nós atinge isso, né? Então, mesmo que venhamos a atingir o que não acontece, ainda assim, nós não temos uma honra especial por isso. Mas a Bíblia fala que o Senhor vai te exaltar. Calma. Vai te exaltar ao ponto de você ser salvo. Não ao ponto de você ser mais do que qualquer pessoa. Ser uma classe especial. Ser um cristão dourado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, a gente não pode permitir, irmãos e irmãs, queridos e queridas, que as coisas egoístas, que as coisas carnais, humanas, que já tomam conta do dia a dia, nesse mundo de pessoas grosseiras, pessoas sem educação, porque educação é o básico, né? É o mínimo. Pessoas aventureiras. A gente não pode permitir que isso vá adentrar ao mundo espiritual. A gente tem que cortar esse mal todas as vezes que ele estiver surgindo. Não, irmãos, desculpem, o Nelson, o Djalma, isso é outra coisa. Isso que vocês estão discutindo aí, que vocês estão escrevendo, isso é outra coisa. Isso é uma maneira como uma autoridade deve ser tratada. Não é disso que eu estou falando. Não é isso que está sendo falado. Isso que vocês estão colocando é
atender a protocolos e a regimentos da justiça. É assim que um juiz deve ser tratado. Você não pode tratar um juiz de você. Não pode. Como você também não pode tratar Deus de você. Né? Eu já vi pessoas aí, Deus de o cara lá de cima, ele é o cara se dirigindo a Deus. Não, não é assim. Não é assim. Deus é o Senhor. Ele é o eterno. Então tem uma maneira da gente tratá-lo, uma forma correta da gente se dirigir a Deus. Como tem uma maneira correta de nós nos dirigirmos a um policial na rua, por exemplo. Você não pode jogar policial, ô cara. Não. Policial, não sabe o nome, se não souber, se não tiver com a tarja, policial, não sei o quê. É a maneira correta, é a maneira respeitosa de tratamento. Você vê que, é claro, casos e casos, mas a maioria dos juízes, dos magistrados, tratam, mesmo sendo o réu, eles tratam de senhor. O senhor fez isso, o senhor falou tal coisa. Então, a gente precisa respeitar a autoridade. Isso é outra coisa. Nós estamos falando das pessoas se arvorarem, se chamarem para si a grandeza que só pertence a Deus. É disso que a gente está falando aqui. De permitir que as coisas deste mundo, isso que vocês estão falando, são coisas deste mundo. Isso não pode adentrar ao mundo espiritual. O mundo espiritual é intocável, no sentido de permissão de coisas mundanas fazerem parte dele. É isso que nós estamos discutindo aqui. É isso que nós estamos trabalhando aqui um pouco nessa manhã, falando a respeito, e eu sempre espero, porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe, eu pelo menos não conheço, uma melhor maneira da gente aprender. Pode ser que a inteligência artificial venha a mudar isso, ou já mudou, eu não sei, mas eu acho que a melhor maneira da gente aprender, né, é a gente falar do assunto. Aí você aprende. Falar do assunto. E é isso que a gente está falando, né? É isso que a gente está fazendo. De rejeitar as ambições egoístas. Porque nós temos essa tendência de ter ambição e colocar esta ambição como alvo da nossa vida. Alvo. São coisas para a gente, que vão nos colocar, sabe, em destaque, ou vão trazer... Isso aí é ensinado nas escolas. Os próprios pais ensinam isso aos filhos. É diferente de você incentivar uma criança, né, a desenvolver talentos. É diferente. Uma criança que gosta de dançar, então você coloca música para ela dançar, é diferente.
Agora, quando ela começa a querer ser a melhor bailarina do mundo, a bailarina mais bonita do mundo, a bailarina mais técnica, aí você já está caindo, sabe, no comum, no lugar comum, onde o que todo mundo quer. Eu vejo, às vezes eu fico meio triste com algumas coisas. Mas o que vai fazer? Não tem como a gente mudar a cabeça das pessoas. As pessoas não querem, né? Eu vejo, às vezes, a mãe levando o filho, não sei o quê, porque quer que o filho seja jogador de futebol. Isso é uma ilusão tão grande, né? Tão grande, um desejo tão pequeno. Porque essas pessoas se espelham na grandeza de uma dúzia de jogadores, porque a grande maioria, não sei se você sabe, estou falando assim, estou trazendo um exemplo só de coisas que eu vivi, trabalhei no meio, conheço. A grande maioria dos jogadores de futebol do Brasil não ganham 2 salários mínimos. É que todo mundo se espelha naqueles que ganham milhões, né? Então a mãe, o pai quer que o menino seja jogador, não sei o quê. Não quer dizer que o menino não tenha talento para ser, né? Mas existem outras tantas coisas que precisam ser trabalhadas junto, ali, paralelamente. Essa estrada é perigosíssima. Então a gente não pode permitir, irmãos e irmãs, que as ambições egoístas deste mundo adentrem ao mundo espiritual. Porque é isso que as seitas, que os líderes das seitas sempre fizeram e continuam fazendo, enganando. Você já deve ter observado que o que tem de gente dando golpe aí, né? Gente enganando as pessoas, tirando dinheiro das pessoas, buscando uma maneira de dar um golpe para ganhar dinheiro. Roubando, isso é roubo, né? Aí existem outros nomes mais bonitos, mais elegantes, né, do que roubo. Estelionato é um roubo, ou não? Então, o que a gente está dizendo, está trazendo hoje aqui, porque conversando sobre o assunto é que a gente aprende também, é que as coisas deste mundo, mesmo que a gente queira, elas não vão adentrar ao mundo espiritual, elas podem entrar na nossa vida, no nosso mundo espiritual. Ao nosso redor, naquilo que a gente deixa, naquilo que a gente não sabe, naquilo que a gente é ignorante e permite.
na nossa fraqueza, na nossa insignificância. Mas não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã. O que o cristianismo diz, e essas são... É sobre isso que ninguém prega, né? Nenhuma igreja, é raríssimo, meu Deus. É que o cristão, a exemplo de Jesus, é sempre servo do outro. Isso é dificílimo de alguém falar, olha, você precisa ser servo do outro. Não, você tem que conquistar, você tem... né? Porque tudo que eu conquistei... Irmãos e irmãs, que Deus Todo-Poderoso, né? Porque a graça de Deus, irmãos, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus, né? Que Deus abra, que Deus use desta compaixão, dessa misericórdia para abrir a mente. Eu não sei como que Deus vai fazer isso, eu não sei. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Abrir a mente das pessoas. Inculcar na mente das pessoas para elas não serem prisioneiros sem grade de outras pessoas. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, eu quero mais uma vez engrandecer, exaltar, glorificar o Senhor, porque as coisas estão se afunilando tanto, Senhor. E as paredes deste funil são paredes chapiscadas de pregos, são paredes chapiscadas de cacos de vidro. Não são paredes lisas deste funil. Que a gente tenha a mente em todos os momentos do nosso dia, da nossa vida, sempre buscando a mente de Cristo, sempre fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, nos orienta a fazer, que não nos esqueçamos que o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, mora, reside em cada um de nós. Por causa disso que todo dia eu peço, Senhor, fala conosco. Durante o dia, fala conosco a respeito dos assuntos, das coisas. Dá-nos o discernimento de ver, de entender coisas que quando ouvimos não entendemos. Sê conosco. E que a gente não esconda a luz da glória de Deus embaixo da cama. Esta é a minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.